Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa do nosso desafio de zerando os pontos cegos. Meu nome é Luiz Alberto, atuo como Business Designer na InfoAdvisor Associates e vou estar aqui conversando com vocês sobre a parte 4 da neurociência cognitiva que chamamos de mecanismos cognitivos. E aí pessoal, todo mundo já está craque aí nos 5 conceitos fundamentais que a gente vem apresentando desde o primeiro módulo, desde o início do nosso desafio? Está todo mundo com eles na ponta da língua? É muito importante que isso aconteça, né, para que vocês tenham uma boa experiência ao longo de todo esse processo de erradicação dos pontos cegos. Ok, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os mecanismos cognitivos, eu gostaria de recordar alguns conceitos que a gente apresentou em algumas publicações anteriores, para a gente poder contextualizar melhor o que a gente vai estar discutindo nessa etapa. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre todos os conceitos, isso a gente já viu nos módulos anteriores com muita propriedade, mas eu queria deixar algumas provocações aqui para vocês, e para vocês como exercício de casa, né, para vocês refletirem bem. A pergunta é o que faz uma empresa ser mais ou menos inteligente? Será que tudo isso que a gente está falando, será que todo esse desafio de zerando os pontos cegos vão colaborar para que a empresa de vocês sejam mais inteligentes? Então esse é um grande propósito da gente, né? E se a gente não conquistar esse propósito, a gente vai sair daqui com uma sensação meio de que não cumprimos o nosso dever, né? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Que vocês analisassem cada um desses elementos e perguntassem como esse elemento pode acelerar a inteligência, pode acelerar o meu processo de produção de pensamentos e de julgamentos. Qual é a colaboração que cada um pode trazer para poder acelerar nisso? Porque o meu interesse é esse, o meu interesse é otimizar isso daí. Tem certas coisas que vêm na nossa cabeça que a gente fica perguntando, peraí, será que esses insights que a gente defendeu tanto, que é uma maneira que a gente pode até economizar energia do nosso cérebro, porque ele não precisa fazer tudo do zero, pode sair de uma referência bem mais amadurecida, até considerando que esses insights aqui podem não ser insights pessoais, podem ser insights coletivos, então é uma coisa que pode representar melhor prática. Será que a gente abastecer o nosso cérebro com melhores práticas vai acelerar e melhorar a efetividade do meu processo de tomada de decisões, por exemplo, no meu processo de pensamento e de julgamento? Será que se eu tiver uma memória de curto prazo, memória de trabalho de curto prazo maior, né, mais enriquecida, eu posso acelerar também o meu processo de pensamento e de julgamento? Será que quanto mais informação eu tiver, quanto mais experiências eu tiver desenvolvido aqui na minha memória de longo prazo, eu posso ter uma intuição melhor, porque eu aprendi, eu gerei um aprendizado através de vários outros formatos, né? Esses que a gente está falando aqui, depois a gente vai conversar mais e até em outras publicações já conversamos sobre eles. Será que a gente pode estar confundindo aqui a experiência entre imaginação e realidade? Será que quando a gente pensa nisso, será a experiência, qual é o formato dela? Ela pode ser o quê? Qual a origem dela? Ela pode ter sido uma imaginação ou uma realidade? Será que o meu processo de percepção em relação à utilização dos nossos sentidos vai estar mandando tudo que possa expressar essa realidade aí lá para a memória sensorial para ser trabalhada e se transformar numa experiência? Como eu posso acelerar esse processo de percepção? Como é que eu posso testar a minha motivação e a minha atenção para perceber melhor e para melhorar a qualidade da minha percepção da realidade? Será que essa percepção da realidade realmente é total ou é uma percepção pessoal em que ninguém consegue perceber a realidade como ela é? Cada um tem assim um ponto de vista, uma interpretação daquela realidade. E por isso ela pode se aproximar, mas nunca vai expressar a realidade como um todo. Então, pessoal, reparem, o que a gente vai conversar agora, além de todos esses aceleradores que a gente colocou aqui, vamos conversar sobre mecanismos cognitivos.
também são aceleradores. Também fazem, né, tem por missão aliviar a sobrecarga do nosso cérebro para que ele seja mais rápido e que ele trabalhe mais confortavelmente. Alivia a sobrecarga que a gente impõe a ele no nosso dia a dia. Claro que aqui tem as suas vantagens e desvantagens, e o motivo da gente estar conversando aqui é fazer vocês abrirem o olho em relação a isso. Mas conhecer os mecanismos cognitivos vai tornar a empresa mais rápida e mais inteligente. Por quê? Porque a gente vai estar vendo que não é só em relação a gente que a gente vai estar absorvendo esse conhecimento, é em relação a todas as partes interessadas, em relação aos concorrentes, em relação aos nossos adversários ou possivelmente inimigos. A gente vai estar entendendo nas interações que a gente fizer o que realmente está acontecendo. E aí, isso aí, o nosso cérebro tomando conhecimento disso, vai ser uma coisa muito poderosa, né? É uma vantagem competitiva que a gente vai ter. Então, vamos conversar sobre isso agora, e aí vou deixar vocês aí com essas provocações e reflitam bastante sobre isso. O que eu posso estar fazendo para cada um desses elementos aqui serem mais rápidos? O que eu posso fazer para otimizar a participação deles no processo de fabricação de pensamentos e julgamentos? Para não deixar vocês sem um exemplo de um sistema sensorial corporativo, eu peguei aqui uma das possibilidades, né, extraído do contexto de privacidade e proteção de dados, para vocês verem só como é que isso pode funcionar, né? Vocês terem uma grande sistemática para poder acompanhar todo o ambiente de privacidade e vocês poderem aí extrair, né, sentir, perceber o que está acontecendo e poder administrar da melhor maneira. Repara que é uma coisa bastante consistente, né? Você tem uma parte de design, que são referências que você vai estar definindo. Você tem a parte de inteligência, que é de informação pura, né? Você vai ter banco de dados de tudo aqui para você poder reconhecer as coisas, você poder identificar cada objeto que você tem interesse em identificar. Aqui você vai ter um mapeamento daquela área que você precisa proteger, né, e o que está exposto e qual é a tua postura de segurança em relação àquilo que está exposto, possíveis vulnerabilidades, enfim, tudo que você está fazendo aqui para proteger uma superfície de ataque. Então você vai ter tudo mapeado aqui direitinho. Depois você vai ter o rastreamento, né? Como é que você rastreia isso? Que informações você gera? Como é que você está, de alguma maneira, acompanhando, monitorando, para ver se os ataques estão acontecendo, se as ameaças estão acontecendo. E, finalmente, você vai reconhecer aqui, né, caso aconteça algum incidente de segurança ou algum ataque, um mapeamento de perímetro, alertas, os metadados que você tem disponíveis, os incidentes de segurança que podem estar em andamento, a preservação das evidências, as respostas que você escolheu, enfim, tudo isso daqui vai formatar um sistema sensorial corporativo. E você tem aqui uma rotina, né, em que você está, de alguma maneira, monitorando todo o teu ambiente para que você possa sempre estar um passo à frente dos hackers, daquele pessoal que está tentando invadir a sua empresa e prejudicar o andamento operacional, né, o desempenho operacional do seu negócio. Vamos entrar então, pessoal, naquela arena de onde os mecanismos cognitivos realmente atuam, né? Em que território eles atuam, em que tabuleiro eles fazem as suas jogadas e as suas apostas. Então, o que é muito importante entender é que no contexto da decisão corporativa, eu tenho uma grande atuação dos mecanismos cognitivos. E talvez assim a maior atuação deles. E uma coisa que é importante a gente deixar aqui bem claro é que a cada decisão corporativa que eu tomo, ou então que qualquer outro colaborador tome, essas decisões precisam ficar registradas em algum lugar lá na minha memória de longo prazo. Por quê? Porque quando acontecer uma decisão parecida, quando alguém tiver que fazer novamente, né, passar por aquele processo novamente de construção da decisão, do design da decisão, ele não precisar fazer do zero. Por isso que a gente guarda isso daqui na memória de longo prazo, para aliviar o nosso cérebro. Então, se a gente puder pegar decisões já pré-montadas e começar a analisar dali alguma coisa e fazer uma proposta para o nosso cérebro do que
que caminho ele poderia percorrer. Claro que você vai ter que fazer alguns ajustes, seria importantíssimo para a aceleração da fabricação do nosso pensamento e do nosso julgamento. Então nunca esqueçam isso, pessoal. A gente tem que estar pensando sempre em como otimizar a nossa fábrica de pensamentos e julgamentos. Então a gente tem que pensar em cada elemento do nosso espaço mental e procurar, né, saber como é que a gente pode otimizá-los, a função de que eles atuem realmente como aceleradores de todo o processo. Então vamos ver aqui, nessa dinâmica da decisão corporativa, no nosso espaço mental, no que entra. Lembra que a gente colocou a macrocognição, ali a nossa adaptação às situações bastante complexas e tal, falamos de modelos mentais aqui, falamos de várias coisas, de vários elementos, a arquitetura cognitiva pessoal e corporativa, as habilidades, né, cognitivas para poder também acelerar, que elas habitam na nossa pré-consciência prontas para entrar em campo assim que forem chamadas, os nossos, né, propriamente ditos, os mecanismos cognitivos que vão estar acelerando esse processo, o ecossistema de inteligência com seus insights, que vão permitir que a gente, mais uma vez, trabalhe com a melhor prática. Então, a gente pode ter certeza de que aquela decisão ela vai ser uma decisão mais efetiva, porque é uma decisão que foi amadurecida com a colaboração, né, dos empregados da empresa, de todas as partes interessadas. A anatomia corporativa é conhecer bem, né, o meu negócio e a gestão, e a trilogia das redes neurais, que são a rede humana, a rede neural corporativa e a rede neural artificial. Isso é muito legal. Mais tarde a gente vai conversar sobre isso, talvez no penúltimo módulo do nosso desafio, e realmente está um módulo bastante interessante. Então, pessoal, o que a gente tem que conversar aqui? Deixar para vocês claros. Quando a gente estiver tomando uma decisão corporativa, nem sempre essa decisão é a gente que está tomando. Na verdade, os mecanismos cognitivos podem estar por trás daquilo, dando suporte a uma decisão corporativa, influenciando a minha decisão, tomando atalhos que podem facilitar e podem tirar a sobrecarga do nosso cérebro pensar. Isso é muito importante. Agora, cuidado, nem sempre as sugestões dos nossos mecanismos cognitivos estão corretas. E a gente tem que estar analisando e avaliando aonde que for melhor. Mas isso vai permitir que a gente tenha uma intuição mais acelerada, isso vai permitir que a gente tenha assim, respostas mais curtas para situações complexas ou até difíceis. Isso é muito importante. Então, vamos guardar isso. Essa é a arena de atuação no mecanismo cognitivo. É na decisão que ele está atuando e que está fazendo com que a gente possa ir passar por caminhos, trilhar caminhos mais simples, né? Mas que nem sempre são os caminhos mais corretos. Enfim, vamos apresentar então os mecanismos cognitivos, é o grande protagonista dessa etapa. Passamos agora por uma breve recordação de vários conceitos que apresentamos nas publicações anteriores e que julgamos, né, de grande utilidade para vocês aí durante esse nosso desafio. Chegou a hora do nivelamento do conhecimento. E que hora é essa, pessoal? É uma hora que a gente tem que apresentar uma definição sobre o que é um mecanismo cognitivo, qual é o propósito dele, qual é a dinâmica de atuação dele. Mas antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Essa figura aqui a gente utiliza desde o início do nosso desafio em todos os módulos, mas ela expressa com muita fidelidade a rede de mecanismos cognitivos que eu tenho atuando e interagindo com o nosso processo de produção de pensamentos e julgamentos, tentando aliviar a sobrecarga do cérebro. Essa que é a ideia. É a ideia de identificar e agir e aliviar a sobrecarga que a gente tem no cérebro. Como é que a gente vai fazer isso? Sempre pensando em traduzir situações difíceis e situações mais fáceis, situações complexas e situações mais simples, criando atalhos e sugerindo atalhos para que o nosso cérebro, então, possa não ter que se envolver em grandes construções cognitivas para poder atender às nossas demandas, né, que normalmente, usualmente, são bem grandes. Então, essa que é a ideia. Então, vamos partir
para definição. Então a nossa tarefa vai ser o quê? Validar para ver se tudo isso que a gente falou está expresso aqui nessa sentença. Assim a gente vai poder bater o martelo em relação à eficácia de tudo que a gente está escrevendo aqui e que está declarando como sendo uma definição de mecanismo cognitivo. Então, o que isso quer dizer? É uma rede de influenciadores, então a gente falou que tem uma rede envolvendo o processo de produção de pensamentos e julgamentos, né? Para quê? Para proteger o nosso cérebro em relação à sobrecarga de processamento e da exposição a sentimentos de angústia, provocado por situações complexas ou difíceis, por meio da construção de atalhos cognitivos produzidos inconscientemente e nem sempre absolutamente efetivos. Vale lembrar, pessoal, que esse mecanismo cognitivo de que a gente está fazendo referência aqui, eles coabitam a nossa pré-consciência. Eles não estão nem na consciência e nem na inconsciência. Eles estão ali na pré-consciência, prontos para entrar em campo numa situação qualquer, uma situação difícil ou complexa que porventura venha aparecer. É aí que eles entram em campo para poder, então, ajudar o cérebro, né, a levantar a bandeira de guardião da saúde mental, para que o cérebro não sofra nenhuma sobrecarga e ferva e traga algum problema cognitivo para a gente. Vamos deixar, então, o time entrar em campo. Aí estão eles aí, pessoal. Os mecanismos cognitivos, como eu falei para vocês, a gente não esgotou. E só para justificar que a nossa racionalidade é limitada, então é muito complicado a gente fazer uma grande pesquisa e trazer para cá todos os mecanismos cognitivos que existem, mas lembrando da lei de Pareto, né, que 20% dos mecanismos cognitivos são responsáveis por 80% das influências que o nosso cérebro sofre. Então, tá aqui os principais e a gente vai ter que conversar sobre eles aí e mostrar para vocês o que cada um deles significa. E se a gente puder, até apontar como é que é a dinâmica de atuação de cada um. E aí eu vou tentar dar alguns exemplos e depois eu vou apresentar um dicionário de mecanismos cognitivos para que vocês possam construir então aquela rede, né? Ter consciência da rede de mecanismos cognitivos que envolve a gente. Vamos começar por um aqui, pessoal. Primeira coisa, são os vieses. Os vieses são erros sistemáticos que normalmente a gente comete em função da gente já ter alguma experiência em relação àquilo e aí a gente acaba aí entrando numa seara que não é muito legal. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha tomado uma decisão há algum tempo atrás e agora você está diante de uma decisão de mesma natureza. Mas ao invés de você atentar para as circunstâncias em que essa nova decisão está acontecendo, você se lembra da decisão anterior e resolve atuar da mesma maneira, o que é um viés, né? Por quê? Porque como as circunstâncias são diferentes, pode ter mudado alguma coisa, algum fator, alguma informação, em que isso aí pese, em que você tenha que mudar aquela tua postura, aquela tua decisão. E a coisa não é muito legal em relação a isso. A outra coisa também é o seguinte, um outro detalhe. Às vezes a gente é um gerente, a gente está numa posição de coordenação e a gente acha que a nossa palavra, né, é a última palavra. A gente é o dono da verdade. Isso aí não é verdade, isso aí pode complicar muitas situações. Então o que a gente faz? A gente normalmente se posiciona em relação a isso e acaba não escutando, não abrindo os ouvidos para escutar outras alternativas, outros pontos de vista. E isso aí é muito ruim. Então é importante que a gente tenha consciência disso, porque volta e meia, quando a gente estiver nessa situação, a gente tem que dar uma parada e falar assim, caramba, será que eu estou cometendo aquele viés da autoconfiança e etc.? E vão ter vários vieses aí que vão poder dizer isso aí para vocês. Tem um outro mecanismo cognitivo que se chama mecanismos de defesa. Isso que é muito interessante, pessoal. O que é isso? Lembra daquelas situações de angústia que eu comentei em relação ao nosso cérebro?
Pois é sobre isso que eu queria estar falando. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha concorrido e feito um vestibular e você quisesse passar aí para uma faculdade pública, né? Até porque o orçamento é mais barato e está dentro das suas condições. O que acontece? Se você não passar, você pode falar para você mesmo, né? Falar assim, mas será que eu ia ter condição de trabalhar se eu tivesse passado por uma faculdade pública? Será que eu teria condição de fazer isso ou aquilo se eu não pudesse trabalhar? Então você começa a dar justificativa pelo fato de não ter conseguido atingir o seu objetivo. Mas no fundo, o que você gostaria era de ter passado para a faculdade pública, né? Assim, todo mundo ficar feliz em função de você não ter que gastar nenhum dinheiro para poder passar os próximos 4 a 7 anos aí investindo no seu conhecimento, na sua formação. Um outro exemplo pode ser também assim, por exemplo, eu fiquei interessado em alguém num parceiro e etc. E investi esforços para poder então conquistar aquele parceiro ou parceira. Mas não consegui. Veio alguém comendo pelas beiradas e aí conseguiu conquistar e eu fiquei assim, com aquela garganta seca, com aquela sensação de ter fracassado. Pois é, aí veio o nosso mecanismo de defesa. Eu falei assim, mas, cara, será que aquele parceiro ou aquela parceira seria o meu parceiro para a vida toda? Aí você começa a arranjar defeito, né? Mas ele andava meio esquisito, ou ela tinha um pé meio que eu não gostava, ou o penteado também não era legal. Então você começa a inventar um monte de coisa para sair daquela angústia, para você poder dar uma justificativa e falar assim, agora eu acho que eu posso conviver com isso de alguma forma. A mesma coisa é o emprego. Imagina que você quer um emprego da tua vida, está concorrendo com um monte de gente. E aí você se esforçou, estudou um ano e tal, fez de tudo, mas não conseguiu. Mas aí você teve uma outra oportunidade. E aí você fala para o teu cérebro, olha, eu realmente não sei se seria uma boa ter conquistado aquele emprego, não. Talvez ele não influenciasse tanto o meu futuro como esse outro que eu consegui aqui. Perceberam? É a gente tentando, é o mecanismo de defesa entrando em campo e a gente pensando que é a gente que está tomando a decisão, mas não é. Ele está convencendo o nosso cérebro que aquilo ali não era importante. Para quê? Para ele não sofrer. Isso aí é muito legal. Um outro aqui também é o marcador somático. É muito interessante essa classe de marcadores somáticos. O que acontece aqui? Por exemplo, você tem uma experiência e você quer gravar essa experiência. Acho que essa experiência merece ser gravada na tua memória de longo prazo. Então você chancela essa experiência com o nome de um evento qualquer, que pode ser a tua comunhão, pode ser um casamento, pode ser uma celebração, uma medalha que você ganhou, uma premiação que você teve. Enfim, qualquer evento que possa unir as lembranças, tudo aquilo que faz parte do contexto daquela experiência que você quer gravar, você chancela com o marcador, dá um nome para ele e mais tarde você vai recuperar, a minha primeira comunhão, o meu aniversário de casamento. Isso tudo você vai poder recuperar por causa desses marcadores. Também é muito interessante. Analogias, pessoal, olha, eu não paro de fazer isso. Tudo eu tento fazer aí, estabelecer uma analogia e fazer de alguma maneira garantir que essa comparação funcional, que é a analogia, ela possa facilitar as coisas para o nosso cérebro. Ao invés dele tentar construir toda uma explicação em relação àquilo, ele faz uma analogia em relação a alguma coisa que a gente já sabe e aí a gente transfere esse comportamento funcional dessa coisa que a gente já sabe para aquilo que a gente quer comparar. E aí a gente consegue ser feliz. A gente toda hora está fazendo analogia, utilizando aí situações do corpo humano, né? Situações da natureza. E é muito interessante, porque isso facilita demais a compreensão e alivia demais a sobrecarga do cérebro, porque você pensa naquilo ali, mas funciona da mesma maneira. Mas aquilo ali é uma coisa que você já sabe. Então facilita demais você compreender
um novo aprendizado através de uma analogia. Um esquema, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é muito legal. Na verdade, esses esquemas aqui, eles surgiram para mapear situações problemáticas, né? Em função de você analisar alguns distúrbios mentais, né? Alguns problemas mentais, neurológicos, e aí eles começaram a montar esses esquemas. Mas esquema é uma coisa bastante simples. E a gente tem esquema para tudo, independente de ser para mapear esses problemas complexos, eles servem para tudo. Por exemplo, você tem um esquema para ir para a tua escola, um esquema para ir para o teu trabalho, um esquema para você treinar futebol, um esquema para você estudar, um esquema para você desenvolver isso. Então, para tudo você tem um esquema. Você tem uma linha de ação. Eu tenho um esquema para ir para o trabalho. Então você já sabe qual é o ônibus que você vai tomar, se vai de ônibus, se vai de metrô, se vai levar seu carro, se for com seu carro, onde você vai estacionar. Então, para tudo existe um esquema. Aí vocês vão estar me perguntando assim, mas Luiz, tá bom, estou entendendo isso tudo que você está falando, eu só ainda não consegui ver, tá bom, entendi que isso aí realmente tem uma relação direta com a sobrecarga de processamento do cérebro, mas você falou lá em concorrência, você falou lá em adversário, o que você quer dizer em relação a isso? Bom, isso aí é muito importante, né, pessoal? Porque vamos imaginar uma situação aqui em relação a esse mecanismo cognitivo, que são as emoções. Quando você tem controle das suas emoções e é capaz de perceber quais são as emoções que o seu interlocutor, seja ele um adversário, um concorrente, alguma coisa assim, um inimigo, consegue o que ele está sentindo, você pode traçar melhor as suas estratégias. Você pode ser o dono da situação. Mas se você não perceber nem as suas emoções, nem as dele, a coisa fica extremamente complexa, porque você está pisando em ovos aí, você não sabe o que está acontecendo. Isso aí não é uma coisa boa, né, pessoal? É muito importante isso daí, você saber o que está acontecendo, porque você tem um controle da situação. A outra coisa que é muito importante em relação ao interlocutor também, e a você, são os sabotadores. Os sabotadores te permitem saber que tipos de comportamento, né, que estereótipos que existem e que, quando você classifica, você pode direcionar melhor as suas estratégias em relação àquilo. E se é com você, é uma maneira de você repensar. Será que eu estou me sabotando, me auto-sabotando? O que eu posso fazer em relação a isso? Então, pessoal, eu acho melhor então a gente mostrar o dicionário para vocês, mas antes de mostrar o dicionário, eu queria falar sobre as propriedades cognitivas desses mecanismos cognitivos, para vocês gravarem bem quais são os benefícios que eles trazem para a gente. Pois é, os mecanismos cognitivos eles têm várias propriedades. E a gente vai falar sobre algumas dessas propriedades. E é claro que essas propriedades são mais intensas em uns do que em outros. E a gente vai aí tentando entender como é que essa coisa toda se constrói. Primeiro, maior velocidade de raciocínio e de pensamento. Isso é verdade? Claro, né? Lembra que a gente fica sempre tentando acelerar aí o processo de produção de pensamentos e julgamentos do nosso cérebro. E uma das coisas que a gente faz é usar o mecanismo cognitivo para isso. Por exemplo, a heurística ela é a principal protagonista aí nesse cenário. Por quê? Porque ela pega uma situação super difícil e transforma aquilo numa situação super fácil que você até custa acreditar que aquilo ali seja verdade. Às vezes até não é. Mas é muito interessante isso. Melhor avaliação de comportamentos. Então a gente viu lá aqueles esquemas que a gente define, né? Os sabotadores. Tudo isso está permitindo que a gente tenha uma consciência sobre estereótipos de comportamento. Isso é muito importante porque não só para a gente poder se autoavaliar e poder se consertar de alguma maneira, mas também para a gente poder avaliar um concorrente, avaliar um adversário, um inimigo, etc. Então, lembra do Sun Tzu? Que a gente tem que conhecer a gente e é um inimigo, né? A gente vai ganhar 100 batalhas, então isso é muito importante.
Uma outra coisa é a detecção de não-verdades, né? E como é que isso aí acontece? Ué, a gente está olhando ali todos os cenários e a gente está vendo que, de alguma maneira, os mecanismos cognitivos estão tentando enganar a gente de alguma maneira. Aquilo ali, o que ele está tentando fazer não é uma verdade. Então, a gente tem que ter consciência disso daí. Quando a gente perceber que a gente pode estar cometendo um viés, por exemplo, aí, opa, vamos parar aí e vamos pensar o que é. Um outro mecanismo cognitivo da não-verdade também são as mensagens subliminares. Porque você olha uma mensagem e às vezes aquela mensagem não é bem aquilo que ela quer dizer, ela está nas entrelinhas. A verdadeira mensagem está nas entrelinhas, a gente precisa saber disso. Uma outra coisa é a percepção da realidade. Então é muito importante o seguinte, os mecanismos cognitivos, eles têm aquela percepção de que o cérebro está sofrendo uma sobrecarga, e lembra dos mecanismos de defesa? Isso é muito importante, porque ele está mostrando para a gente o que está acontecendo e ele está tentando aliviar o cérebro daquela angústia. Então está tentando justificar aquilo que está acontecendo de uma outra maneira para o teu cérebro não sofrer tanto. Então, mas ele está percebendo o que está acontecendo, né? Então tem vários mecanismos que permitem isso, que a gente entenda melhor. Por exemplo, a analogia tenta fazer isso. Ela tenta te mostrar uma realidade através de uma comparação funcional. A metáfora também. A metáfora é diferente da analogia, é mais uma descrição. Ela te dá uma descrição, né? uma imagem, alguma coisa assim para você poder pensar, e na hora que você for traduzir, opa, peraí, então eu entendi o que essa imagem quer dizer, eu entendi o que essa mensagem aqui quer dizer, então aí você consegue entender melhor. Outra propriedade cognitiva é a consciência de erros de pensamento, que são os nossos vieses. Então, se você não tiver consciência de que existem vários vieses, de que existem várias heurísticas, que existem sabotadores, enfim, que se você não tiver consciência da tua rede de mecanismos cognitivos, você nunca vai ter consciência dos erros de pensamento. Então, é importante você dominar essa rede. E aí você vai ficar muito poderoso em relação à efetividade da tua fábrica de pensamentos e julgamentos, né? Isso aí é muito importante. Maior controle emocional. Lembra dos mecanismos cognitivos que são as emoções? Claro, você conhecendo as tuas emoções e as emoções dos outros, você vai ter uma inteligência emocional muito grande, e isso só vai trazer benefício para você. As decisões corporativas mais efetivas, né? Porque a gente vai estar, de alguma maneira, analisando, vou estar propondo, vou estar olhando lá o meu background das decisões que aconteceram, né, das experiências em decisões anteriores, e vou estar vendo se aquilo ali, eu posso aproveitar de alguma maneira numa reincidência de uma decisão de mesma natureza, o que é sempre bom a gente analisar focando nas circunstâncias, né, se mudaram ou não, porque a gente vai precisar rever alguma coisa. A abstração de insights de maior intelecto, é claro, né? Porque eu estou pegando aqui, lembra aquele pacote das melhores práticas, etc. Então, estou trazendo isso para acelerar o meu processo de pensamento e de julgamento. Então, o meu mecanismo está permitindo isso, né? Pegar esses insights aí para poder utilizar de alguma maneira. Outra coisa é a maior exploração da minha intuição. É verdade. O fato de eu ter alguns vieses, assim, é muito interessante isso. A gente está aproveitando alguma coisa da nossa experiência. Às vezes a gente está na memória de longo prazo, ela está tão treinada que ela se apresenta como uma intuição. Mas isso pode ser um problema para você, porque assim que a intuição aparece, ela está te sugerindo que você faça aquilo daquela maneira, e pode não ser mais daquela maneira. Aquela intuição que você está tendo, ela pode estar vencida. Então, é sempre importante a gente estar vendo, verificando todas as sugestões que os nossos mecanismos cognitivos podem estar dando, né? A outra é o alívio da sobrecarga cerebral. Isso aí é o grande propósito, né, dos mecanismos cognitivos, sempre tentando transformar aquelas situações difíceis, né, e complexas em coisas mais fáceis, mais simples, né? Essa que é a ideia. Depois o fluxo de intelectos altamente sintetizados. Então, eu estou trazendo para cá
coisas que já aconteceram, que já foram trabalhadas, amadurecidas, para que a gente possa, então, tirar essa sobrecarga do cérebro. Aqui a ideia, pessoal, é que o cérebro não precise construir tudo do zero. Ele pegue alguma coisa que já está pronta, que já foi testada e que já deu certo um dia. Isso não é garantia que vai dar certo novamente, mas já é alguma coisa. Eu já estou partindo dos alicerces da casa. Eu não preciso construir os alicerces novamente. E aí você pode mudar aí a tua estratégia de acordo com as circunstâncias que se apresentarem. E por último, pessoal, é a identificação dos esquemas comportamentais. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso serve até para treinamento. Eu, quando identifico um esquema, olha, eu tenho um esquema aqui para estudar, eu tenho aqui um esquema para ir ao supermercado, eu tenho um esquema aqui para fazer qualquer coisa, eu posso compartilhar esse esquema com mais pessoas e aperfeiçoar esses esquemas. Um esquema desse, por exemplo, pode ser uma rede neural. Então, é muito interessante essa identificação, porque cada empresa, cada modelo de negócio vai ter um perfil de esquemas associados. Então, repara, eu estou falando aqui, pessoal, de mecanismos cognitivos agora corporativos. Eu vou estar dando a ideia de como isso funciona com a gente, mas a gente vai estar transferindo, refletindo essa estrutura para a própria empresa. E isso é uma coisa extremamente interessante. Então, pessoal, agora que a gente está bastante aí contextualizado em relação a quais são os mecanismos cognitivos e quais são as suas propriedades cognitivas, vamos tentar apresentar o dicionário para vocês, para que vocês possam então começar a criar a rede de vocês. Incluir, claro, que todo mundo já tem alguma coisa lá, uma rede pré-formatada, e o que vocês vão precisar é complementar aquilo que de repente eu vou estar apresentando aqui que vocês ainda não têm, ok? Então, vamos ver se a gente faz isso. Vamos apresentar então o nosso dicionário de mecanismos cognitivos. Mas antes, vamos definir assim a melhor maneira de percorrer esse dicionário. É claro que eu não vou poder explorar cada mecanismo e cada instância, cada vetor do mecanismo cognitivo. O que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou tentar passar todas as páginas e vocês depois, com mais calma, vão parar o vídeo, vão analisar cada uma das linhas, né, que a gente coloca os vetores dos mecanismos cognitivos, e vão tentar identificar situações que vocês já passaram. Se tem a ver com vocês ou com alguém com que vocês conhecem, em casa, no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja. Mas o importante é vocês darem uma parada, analisarem e verificarem. É assim como se vocês tivessem que chancelar aquele mecanismo. Se vocês tivessem que, de alguma maneira, estar validando aquilo ali. Isso aí que é importante. Se vocês só lerem e não contextualizarem aquele mecanismo, vocês nunca vão aprender. E vocês nunca vão conseguir formar uma rede super completa para poder atuar aqui na proteção, né, do teu processo de produção de pensamento e de julgamento. Vamos fazer assim. Vamos pegar cada um, eu vou passar o dicionário todo, vocês vão pegar, vão parar depois e olhar cada um e verificar se já aconteceu com você ou com alguém que vocês conhecem. Ok, pessoal, vamos começar então a nossa jornada aí visitando o dicionário de mecanismos cognitivos. Como eu falei para vocês, eu vou estar passando devagarzinho para que vocês possam dar uma olhada depois, dar uma paradinha e aí avaliarem se já aconteceu essa situação com vocês. Na verdade, o material dispensa explicações, ele está muito bem explicado para vocês não terem dúvida do que é cada vetor desse do mecanismo cognitivo. Vocês vão perceber que tem uma certa intimidade com alguns deles, eu já falei até esse daqui, do excesso de confiança, etc. Está muito legal, e nunca esquecendo do poder que isso daqui representa, pessoal. A consciência sobre esses mecanismos cognitivos vai fazer vocês formarem uma rede assim vencedora para que vocês possam aliviar aí a sobrecarga do cérebro de vocês. É muito interessante. Isso aí vai fazer vocês crescerem como pessoa e vai fazer vocês crescerem como profissional também, né? Porque vocês vão poder compartilhar isso aí com os pares de vocês na empresa e a linguagem, né, de comunicação vai ficar bem fácil de você estabelecer. Então, não esqueçam, olha quantos vieses só a gente procurou identificar aqui. Mais uma vez, a gente não esgotou todos os vieses,
colocamos aqui todos os mecanismos para vocês poderem ver, olharem bastante exemplos sobre o que a gente estava querendo dizer. Vocês agora vão estar assim... lembra do que a gente está falando de neurociência aplicada ao business design? Pois é, cada uma dessas linhas aqui que a gente está colocando aqui nos mecanismos cognitivos é uma peça, né? O business design é isso, pessoal. Vocês têm bastante peças para poder montar o seu quebra-cabeça, para vocês jogarem, né? Essa que é a ideia. Então, ó, sabotadores, lembra que nós falamos dos sabotadores? É muito interessante vocês olharem aqui qual é o papel do sabotador na vida de vocês e na vida com quem está interagindo com vocês. Vocês identificarem qual é o sabotador pelo qual algum colega de vocês, ou o próprio gerente de vocês, ou alguém que vocês conhecem está passando, é muito importante para vocês poderem tomar alguma decisão, reagirem de alguma maneira. Tem vários sabotadores aqui, a gente esgotou mesmo aqui o máximo que a gente podia para vocês ficarem bastante aparelhados para formar a rede de vocês. Os esquemas, ó, que a gente tinha falado, né, não só de problemas complexos, né, neurológicos e tal, mas também outros tipos de problema. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero ter colaborado bastante com essa etapa, né? Ela foi muito importante para vocês poderem entender todo o papel dos mecanismos cognitivos lá dentro do nosso espaço mental, procurando agilizar ao máximo a produção de pensamentos e de julgamentos. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma etapa do nosso desafio de Zerando os Pontos Cegos. Conversamos bastante sobre mecanismos cognitivos. Espero que vocês tenham identificado vários pontos cegos e realmente tenham conseguido preenchê-los. Essa jornada foi bastante proveitosa. O dicionário que a gente apresentou, ele vai permitir realmente que vocês construam uma boa rede de mecanismo cognitivo que possa atuar ali dando suporte ao teu processo de produção de pensamentos e julgamentos. Qualquer dúvida, liguem para a gente, acessem aos nossos sites, mandem e-mails, não hesitem em ligar para a gente hora nenhuma, ok? A gente se vê na próxima etapa.